As minhas convidadas, eu vou falar delas um pouquinho de cada uma, antes de eu chamá-las aqui. A primeira que eu vou falar, eu conheci por causa da minha irmã, que já esteve aqui no palco hoje. Eu falo que eu comecei a gostar e admirar essa mulher por causa da Elis. Eu falo que ela chegou assim na minha vida e eu falei, gente, que mulher incrível. Porque a gente, às vezes, quando fala assim, jornalista, a gente fala, ah, meu Deus do céu, não posso nem chegar perto. Deus me livre. Aí a criatura ali, a bênção do Senhor, eu sou assim mesmo, tá, gente? Pensa numa mulher incrível, simples, que eu falo, meu Deus, que mulher extraordinária. A segunda, da mesma forma. E essa, eu conheci um pouquinho antes, assim, um pouquinho de forma diferente, vamos dizer assim. Não foi uma pessoa da minha família que me apresentou assim, de início. Foi um evento que eu participei, e quando eu comecei a conversar, eu falei, nossa, que mulher incrível. Nossa, preciso conversar um pouquinho mais. E depois, gente, uma pessoa da minha família começou a trabalhar com ela e começou a falar como ela era, assim, no dia a dia. E aí eu coloquei assim, comecei a achar ela um pouco mais do que eu já achava, ela incrível. A primeira pessoa que eu vou chamar aqui agora é a Amanda Silveira, que é jornalista e assessora de imprensa. E a segunda é a Maria Paula França, que é empresária. E elas vão conversar comigo, gente, sobre posicionamento de marca, o papel da assessoria de imprensa e do marketing no posicionamento de marca. Eu quero começar agradecendo a vocês por ter aceitado esse convite. Muito obrigada. De verdade, eu admiro muito vocês. Já falei com você, falo com a Amanda também. Sempre que eu tenho oportunidade, eu falo com ela o quanto eu admiro. E eu vou começar. Vocês querem que eu peça um de vocês ou vocês escolhem? Quem vai começar contando um pouquinho sobre vocês? Podem ficar à vontade. Eu vou começar com a Amanda, que ela já está aqui. Eu vou passar para ela. A gente vai em ordem alfabética? Vamos em ordem alfabética. Conta um pouquinho da sua trajetória. Então, antes disso, eu queria agradecer também o convite que foi feito a nós e dizer que você, a cada dia, vem se superando mais e mais. E quem assiste ao seu podcast percebe isso, que você... Quem acompanha, porque eu assisto a todos desde o primeiro, existe uma evolução fantástica da sua primeira entrevista para a sua última entrevista. E isso se deve a todo o empenho que você tem e justamente ao SPA. Né? Então, parabéns mesmo por isso, porque muita gente tem medo de se expor, mas quem não se expõe não faz nada. Né? As pessoas têm medo do ridículo, mas as pessoas que têm medo do ridículo também não fazem nada de útil. Então, a gente tem que se expor sim, fazer sim, estudar sim, aprender sim. E você está de parabéns pelo evento, que deveria estar lotado, e pelo seu trabalho no podcast. Muito obrigada. Agora eu tenho que falar de mim. Claro. Falar de mim é mais difícil. Eu me formei em jornalismo, vão fazer 22 anos esse ano. Até dividir uma coisa que eu fiquei muito feliz, eu fui convidada para palestrar na Faculdade de Comunicação da UFJF a respeito do trabalho de assessoria de imprensa, que vem começando a funcionar de fato agora, porque eu já faço isso há muito tempo, mas de maneira institucional, né? Então, eu fui funcionária da associação comercial como assessora de imprensa, eu fui funcionária da prefeitura, não com esse cargo que não existe, mas tentando fazer assessoria de imprensa, tanto aqui quanto em uma cidade vizinha. E, num determinado momento, já tive jornal, já fiz programa de rádio, podcast, não quis ficar em São Paulo quando me formei, isso foi motivo de terapia por longos e longos anos, porque eu pensava... Nunca vou ser bem-sucedida, nunca vai dar certo, nunca, porque eu estou aqui, e aqui as coisas não andam, e essa cidade não vai, e ninguém quer e tal. E eu fiz o Empretec, que é um seminário do Sebrae em 2016, a Maria fez agora, pode falar tanto quanto eu, que é algo extremamente motivador, e eu fiz impulsionada pela própria associação comercial e pela gerente, que é a Alina, a quem eu tenho uma gratidão muito grande, que já vislumbrava em mim a possibilidade de fazer algo para mim e não ser funcionária, pela minha personalidade muito forte,
por diversas outras características ali empreendedoras. Só que aquele momento eu tinha acabado de ter um bebê, foi em 2016, e a gente vai sempre protelando, e a gente tem medo de largar o que é seguro, a gente tem um salário, aí, enfim, depois eu saí, mas voltei como prestadora de serviço, mas é um dinheiro que vem todo mês, e aí como é que faz? Eu não tenho ninguém para investir em mim, e isso a gente fica nessa zona de conforto, até que em 2022, a Damares Moraes, que é uma pessoa muito especial, uma cantora talentosíssima, que é daqui de Belém, Paraíba, me procurou, perguntou se eu não faria um processo de assessoria com ela. A gente começou esse processo de assessoria com ela. Hoje a gente não está fazendo, porque ela está trabalhando em outro ramo nesse momento, mas a gente teve grande êxito na época, né? Conseguiu até redes de TV mesmo e grandes jornais para colocá-la e tal. E aí eu falei, eu sei fazer essa coisa, assim, não sei fazer só na instituição, não, eu sei fazer esse negócio funcionar. E aí eu fiz uma coisa que foi meio loucura, mas que no meu Empretec eu me lembro de um dos como é que a gente chama? Instrutores? Eu não sei como. Dizendo que eu nunca consegui crescer, empresa nenhuma minha, sem me endividar e sem quebrar, e dar tudo errado. E aí eu meio que na loucura larguei tudo. A minha vida ficou muito doida, sem dinheiro, sem ter como fazer. Lógico que eu tenho uma família, assim, eu tenho um marido, eu não sou o arrimo da casa, digamos assim. Então, não faltou escola, não faltou comida, mas fiquei super enrolada, endividada e tal, e fui tocar esse negócio para frente. Falei, eu vou assessorar pessoas autônomos a partir de agora, eu vou embora e eu vou contar essa história para as pessoas aqui, eu vou ver quem é que compra essa ideia. E eu vou fazer contato com as mídias. E eu fui fazer contato com as mídias, como eu faço até hoje. Tem gente que bloqueia, tem gente que não atende, tem gente que fala, essa menina é chata, essa assessora, meu Deus do céu e tal. E aí as coisas foram acontecendo. Hoje, logo depois da Damares veio a Elisa Lobo, que é alguém que está comigo há mais tempo, né? São nesses 2 anos quase juntas. E a Elisa tem muita coisa dentro das grandes TVs, inclusive. E aí tem as meninas ali, estão muito felizes. Eu falei que ia brincar igual o Silvio Santos. Tem cliente meu aí? Levanta a mão. Tem ali a Nívia e a Rafaela, as advogadas, que são maravilhosas. Também já conseguiram bastante divulgação, com temas incríveis. A Débora, nós fizemos 3 meses de trabalho para o Agosto Dourado. Acho que não tem mais cliente minha aqui. Não, nesse momento não. Oportunidade. Ainda não. Oportunidade. Mas, assim, eu voltei a atender a associação comercial, hoje a Maria faz toda a parte lá do marketing digital, e aí é uma coisa muito importante, só para finalizar essa coisa na minha trajetória, que muita gente me procura, e eu estou precisando de marketing digital, eu não trabalho com marketing digital, não sei fazer, muito mal faço mal, meu mal feito, mas mesmo. Então, assim, não é esse o meu trabalho, mas eu acho que eles se completam, aliás, eu acho que quanto mais dinheiro você tem para investir em comunicação, melhor a sua comunicação fica. Quanto menos dinheiro você tem, procure fazer uma consultoria, se informar e ver o que naquele momento é mais importante. Mas, especificamente falando de quem está aqui no palco, toda a experiência que eu tenho da assessoria de imprensa funcionando, dessa pessoa, desse profissional, brilhando, estando na TV, estando nas mídias, estando nos jornais, estando nos portais e tendo um bom marketing digital por trás, a gente tem um casamento de grande sucesso. Porque a gente tem tanto a pessoa ali na mídia, avalizada jornalisticamente, quanto a gente tem toda essa imagem, todo esse material no marketing digital. Então, é muito incrível que a gente entenda que a comunicação, seria arrogância de qualquer comunicador pensar que só a área dele funciona. Né? Então, é muito legal. Eu desliguei, gente? É muito legal trabalhar em parceria e eu tenho feito esse trabalho com pessoas e estrategistas digitais de áreas diferentes. Inclusive, um dos meus clientes é um estrategista digital, que é o Jaime Buquá, que hoje mora no Rio. Então, assim, eu faço assessoria do marketing que ele faz com o trabalho dele. Então, é uma coisa que dá para fazer de um lado para o outro, né? Reciprocamente, é muito legal. Então, é isso. Essa é a minha história. Graças a Deus, eu estou atendendo a essas pessoas em Paraíba, algumas que não estão aqui, que eu falei, Elisa, Jéssica Laroca. E
Friburgo, tenho grandes clientes em Friburgo e algumas clientes começando agora em Teresópolis. Então, assim, estou muito feliz, muito realizada e queria dizer para as pessoas uma coisa assim, eu tenho 46 anos. Então, desde os 44, eu descobri, de fato, o que eu tinha que fazer da minha vida. E, às vezes, as pessoas pensam, poxa, eu tenho que descobrir lá quando eu formei. Eu vou dar essa palestra na UFJF e vou dizer para eles, estou dando um caminho para vocês. Esse caminho existe, que dá para fazer do interior, dá para fazer, mas vocês têm a vida inteira para buscar e nunca é tarde. Às vezes, a gente se descobre num momento em que a gente imaginava que já não tinha mais, tipo, o que eu vou ficar fazendo aqui? E funciona. Então, é isso. Verdade. Então, eu falo que, às vezes eu falo, será que eu estou no caminho? Eu vou fazer 40, gente, então ainda tem muito tempo pela frente, né? E, lembrando que esse evento está acontecendo aqui, gente, porque amanhã é meu aniversário, tá? Eu decidi comemorar com isso aqui. E depois todo mundo tem que cantar parabéns para a Raquel, inclusive, quando a gente terminar aqui. Agora, só falando nisso que você falou, eu tenho muito tempo pela frente. Quem é que sabe quanto tempo cada um de nós tem pela frente? Ninguém, só Deus. Então, a gente está aqui para viver cada dia como se fosse o último. Exatamente. A gente acredita que tem muito tempo pela frente. Eu espero, né? Agora eu quero que você fale um pouquinho, Maria Paula, sobre você, sobre a sua trajetória até aqui. Vamos lá. Tão eu falo novinha, bastante, gente, mas eu vou tentar ser breve. Tão novinha, mas ela já tem trajetória. Verdade, aí, verdade. Então, pessoal, meu nome é Maria Paula, eu tenho 28 anos. Raquel, é um prazer estar aqui do seu lado. Da Amanda também, duas profissionais que eu respeito muito, tenho muita admiração. E eu sou advogada de formação, morava no Rio de Janeiro, sou nascida e criada aqui em Paraíba, mas vim do Rio com a formação na advocacia. Atuei na advocacia, mas dentro de mim pulsava algo que eu falo, eu não tenho dúvidas que o que eu faço hoje já estava escrito e detalhado por Deus no meu caminho. E eu fiquei 2 anos atuando aqui na cidade de Além Paraíba, acabei retornando para cá, veio a pandemia e aí a gente fica, vale a pena investir na nossa cidade? Bate essa insegurança, porque já existe esse preconceito de que Além Paraíba nada vai para frente. E eu falei, eu duvido, vai para frente, porque eu conheço pessoas incríveis, minha família é uma família de empreendedores, e eles lutaram desde cedo e eles estão onde eles estão porque eles ralaram muito dentro de Além Paraíba. Então, é possível, sim. E aí, depois de 2 anos de formado, trabalhando na advocacia, eu fui entender o que... Na verdade, não fui entender o que era marketing. Eu falei, eu quero aparecer nessa tal de internet. O que eu vou fazer, como eu vou fazer, eu não sei. Eu era viciada em podcast, eu falei, eu vou abrir um podcast. É isso que eu vou fazer. Abri o estúdio, e falei, pai, você precisa da sua ajuda. Aí meu pai, o que é podcasts? O que é isso? Eu não faço ideia do que seja isso. Eu falei, deixa eu abrir, depois você vai entender o que é. E eu precisava de uma estruturação para chegar naquilo ali. As pessoas não me conheciam direito na cidade. A minha mãe é muito conhecida, né, a Rita, ela está aqui, mas eu mesmo não tinha muita, assim, função aí na sociedade. E aí eu comecei a dar uma de blogueira na internet, porque eu falei, eu tenho 1 mês para lançar esse podcast e as pessoas pelo menos saberem minimamente quem eu sou, me conhecerem. E aí eu comecei a postar minha rotina, comecei a falar com um, com outro, a divulgar meu nome, deixar meu nome na boca do povo. E deu muito certo. Abri meu podcast, mas na verdade o podcast era um gancho para algo que eu não sabia ainda o que seria, que é a ABM, a minha empresa hoje com mais de 10 colaboradores, uma empresa de muito sucesso, com muitos clientes de Além Paraíba e região, chegando em outros países aí e enfrentando muitos desafios e derrubando barreiras. Mas o meu processo com a ABM é um processo que aconteceu de uma forma natural e, ao mesmo tempo, muito pensada. Pensada no sentido de eu sei quem eu sou, eu sei dos meus princípios, eu sei a minha cultura e eu sei onde eu quero chegar com a minha equipe. E eu sempre pensei muito em equipe, nas pessoas que andam comigo, em cultura, em narrativa, em história, porque eu sempre achei isso muito importante dentro de uma empresa. Então, quando eu abri a EBM, eu sabia que eu queria trazer a minha personalidade e ter pessoas também com personalidades parecidas para dentro de um mesmo ambiente. E eu consegui. Hoje a minha empresa ela tem uma cultura muito forte, ela tem uma identidade visual muito forte, que as pessoas conhecem, que foi o Washington,
seu sobrinho, que está aqui hoje, que fez. Foi dessa forma que eu o conheci. E a gente sempre bate muito na tecla da narrativa. As pessoas sabem que nós somos ousados, as pessoas sabem que nós somos descontraídos e que a gente presta um trabalho de eficiência. E esse é o legado que a gente deixa. Porque eu acho que é muito importante, dentro do seu negócio hoje, você saber construir uma narrativa e contar uma história. E foi isso que eu busquei fazer ao longo da minha vida, principalmente dentro da minha empresa. Se você entrar nas nossas redes sociais, ou se você conhecer alguém que trabalha com a gente, você vai saber, essa pessoa é lá da BM. Pelo jeito que ela fala, pelas loucuras que ela faz. A gente tem um jeito muito próprio. E isso, para mim, é um ponto muito importante e alto da minha empresa. Eu só tenho 28 anos, né? Eu me sinto muito nova ainda. E as pessoas que estão comigo também são muito novas. Tem gente de 20, de 21, de 22. Eu falo, meu Deus, o futuro, o céu é o limite para a gente. A gente não tem limite de para onde vamos chegar, onde vamos chegar. E é isso, assim. Eu quero falar mais do marketing em si, eu quero falar pouco de mim. Mas, na verdade, você já está falando tanto do marketing quanto do posicionamento de marca. Verdade. Você falou o quanto que as pessoas conhecem BM quando vê alguém, um funcionário. Quando vê a logo, já sabe. Isso é posicionamento de marca. Quando a gente fala de posicionar a marca, é manter a sua empresa na mente das pessoas, né? Perfeito. E vou contar uma história breve aqui. Vou tentar ser bem breve para não tomar o tempo da Amanda também. Há muitos anos atrás, existia um menino chamado Avelino. O Avelino, a família do Avelino, ele tinha uma padaria. E essa padaria era de uma cidade do interior, bem parecida assim com Além Paraíba. E o que aconteceu? O pai do Avelino estava muito triste, porque estavam chegando as outras empresas grandes, os grandes mercados, e a empresa do pai dele, a padaria pequenininha ali da esquina, estava ficando para trás. Nisso, o Avelino pensou, eu preciso, urgente, fazer alguma coisa para mudar a história e a realidade da minha família. Então, ele foi para casa, ele foi estudar, ele foi olhar livros, ele foi pensar o que eu vou fazer para trazer para a padaria do meu pai uma coisa diferente. E ele estava deitado na cama, olhou assim no final da estante, tinha um livro da avó dele. Ele abriu esse livro e era um livro de receitas. Ele falou, poxa, é aqui, eu vou encontrar meu ouro aqui. Então, ele começa a folhear e acha uma receita de pão de queijo. Ele falou, é isso, pão de queijo todo mundo gosta, é popular, isso vai dar certo. Ele começou a testar, fez uma receita, fez outra receita, até que ele chegou no pão de queijo ideal. Ele falou, esse aqui é o melhor pão de queijo que eu já comi. Mas o que vai fazer ele vender mais do que o pão de queijo da esquina? Porque é um pão de queijo, no fim das contas, né? E ele falou, eu vou criar uma história para vender esse pão de queijo. Então, como é que você chama? Sabrina. Estou olhando aqui e achei. A Sabrina chegou na padaria do pai do Avelino e falou, eu quero esse pão de queijo. O Avelino chegava e falava assim, você sabe qual é a história desse pão de queijo? Esse pão de queijo é uma tradição familiar. Quando você compra ele, você está comprando um pedaço da minha história. Você está comendo uma coisa que vem de gerações e gerações. E ele ainda pensou, eu vou incrementar aqui. Reza a lenda que esse pão de queijo vinha lá de uma vilazinha, lá atrás, lá dos meus parentes, lá de trás. E que todo mundo que compra esse pão de queijo tem muita prosperidade e muita sorte no amor. Gente, vocês imaginam, o boca a boca, a fila lotou, a padaria do pai do Avelino bombou, todo mundo atrás do pão de queijo. E aí, ele falou, deu certo, deu certo. Esse cara foi criando outros produtos, foi crescendo, desenvolvendo, a padaria do pai dele se tornou referência e depois virou indústria. Alguém aqui sabe de quem eu estou falando? Assim, alguém tem ideia? Quer sugerir? Vocês sabem? Não? Essa aí eu não sei. Vou ser sincera, eu também não. Porque essa história foi completamente inventada para vocês. Mas eu percebi que eu prendi a atenção de todo mundo. Está todo mundo rindo, interagindo. Porque essa é uma das maiores habilidades de um empreendedor. Ele sabe contar uma história.
ele tem narrativa e ele sabe prender a atenção de todo mundo. Então, eu quero dar uma dica aqui hoje, porque eu sei que tem muitos empreendedores aqui, apesar de fugir um pouco do tema. A gente precisa saber contar história. Se o seu negócio não tem uma história a ser contada, não tem uma narrativa, eu duvido que não tenha. Se não tem, você pode me contratar aqui agora que eu arrumo uma história para o seu negócio. Ela acabou de fazer um marketing aqui para uma empresa de pão de queijo, gente. É verdade. Quem estiver vendendo pão de queijo, fica à vontade, só troca o nome. Mas eu vou só falar, Avelino é um nome que eu tirei, é o dono da Pif Paf também, que é uma pessoa que me inspira, um empreendedor, mas não tem nada a ver, essa história não é dele. Não passem essa história para frente, porque isso é uma inverdade, pelo amor de Deus. Fake news. Muito fake news, é fake news. Mas é isso, criem a narrativa de vocês. Se vocês não sabem contar uma história, aprendam. Como a Ju falou aqui na palestra brilhante dela, aprendam a falar, a se posicionar. O marketing começa quando você sai de casa, você é o seu marketing, é a sua roupa, é a sua voz, é com quem você anda, é como você se comporta. Tudo é marketing hoje. Marketing é um conjunto de ações. Não é só postar reels, postar foto e aparecer no story. Marketing é muito mais do que isso. É desde a hora que você acorda, a hora que você entrega o seu serviço ou o seu produto para o seu cliente, lá na casa dele ou no seu negócio. Olha, agora, aproveitando que ela já fez uma propaganda para o pão de queijo, o marketing é isso, é criar narrativas, é mostrar. E como entra a assessoria de imprensa para falar desse pão de queijo, para expandir do pão de queijo, dessa pessoa que criou o pão de queijo. Do pão de queijo, para fazer assessoria de imprensa, eu teria que ter uma história real, porque jornalismo não dá para contar história mentirosa. Realmente. Não que seja mentira, não que seja mentira. Nem mais ou menos, a coisa tem que ser bem apurada e bem séria. Então, na assessoria de imprensa, a gente já tem que conhecer a história do Avelino de verdade. Mas, assim, é fantástico isso que a Maria falou, e é contar histórias. E a assessoria de imprensa também é contar histórias. Só que, mais do que isso, é importante que a gente diga o seguinte. Há 22 anos atrás, há muito menos, há 8 anos atrás, quem tinha assessor de imprensa? Eram os grandes artistas ou as grandes corporações. Então, a gente começou a perceber que só quem já era conhecido tinha assessor de imprensa. Ou seja, o papel do assessor de imprensa era um mero secretário que agendava entrevista, que atendia e dizia, não, fulano não pode falar, ou então fazia nota, né, de esclarecimento quando a pessoa se envolvia em algum escândalo, alguma coisa desse tipo. E hoje a gente entende, e é assim que eu trabalho, que o assessor de imprensa, ele cria o sucesso daquele profissional. Então, quando eu estou trabalhando a área do direito, eu estou trabalhando temas que levam as minhas clientes a falarem sobre o que elas sabem em lugares onde elas não estariam caso elas não tivessem um assessor de imprensa. Porque elas não vivem em lugares onde existe TV, onde, na maioria das vezes, elas não vivem em lugares em que tem grandes revistas, grandes jornais. E também nessas cidades o assessor de imprensa é muito importante. Só que aí o trabalho dele fica um pouco mais simples, porque aí ele já está dentro das grandes TVs, é muito mais, né? Por exemplo, eu vou viajando e conhecendo. Eu faço questão de ter contato principalmente com os pauteiros. As pessoas falam que é importante você conhecer. Eu conheço muita gente, é óbvio, hoje. O network é a coisa mais importante que existe. Conheço muitos apresentadores de televisão, muitos editores-chefe das TVs da região, mas o mais importante é você conhecer o produtor e o cara que faz a pauta, porque é ele que vai colocar o seu cliente lá para falar. Então, a assessoria de imprensa também é contar história. Mas, mais do que contar história, a assessoria de imprensa é sanar a dor de alguém e, através disso, trazer o marketing para essa pessoa. Então, ela não está lá na internet falando, e não que isso não seja importante, isso é importantíssimo, que o profissional esteja no marketing digital, mas ela não está lá, ela foi convidada por um jornalista a falar de um assunto do qual ela tem total domínio, senão ela não estaria lá.
Então, o assessor prepara um release, ele faz uma entrevista com essa pessoa. Ele, antes de mais nada, o assessor, ele é um jornalista, porque é ele, junto com esse cliente, eles vão escolher juntos ali temas do qual ele domine completamente. Uma coisa que eu gostei, assim, amei a palestra da Juscelene é incrível. E que ela coloca numa partezinha que é a entrevista. Numa entrevista, nunca aceite falar do que você não domina 100%. E não tenha vergonha de ir falar de algo que você domina 100% e dizer sobre isso, eu precisaria me aprofundar mais um pouco. Porque ninguém sabe tudo, nem do que domina. Então, é uma coisa que eu digo muito para os meus clientes. Você está ali, nós vamos escolher seu tema, eu vou fazer uma entrevista com você, nós vamos montar um release, que é um resumo de uma matéria. Através desse release, nós vamos atrás das TVs, dos jornais e tudo mais, nós vamos correr atrás. E quando você for falar, quando você for publicado, ótimo, porque normalmente eles publicam na íntegra, porque eles têm confiança ali no relacionamento, né, com outro jornalista, até porque eu assino como assessoria. Então, se eu escrevesse qualquer loucura, recairia sobre o meu registro. Embora não precise mais ter registro, né? Não precisa mais ter diploma para ser jornalista, o que é algo que a gente tem que discutir em alguma ocasião. Mas, enfim, existe um registro que pode ser cassado. É importante você falar também que o seu trabalho, essa parte de assessoria, ela não diz respeito só a um assunto específico dentro daquele determinado cliente. Está sumindo a nossa voz. Alô, alô. Que é uma coisa constante, né? A pessoa não necessariamente precisa de você só para uma pauta, só para um assunto dentro uma notícia, digamos assim. Então, que eu acho que eles se confundem um pouco eu tento com muito isso. O que acontece? Às vezes a pessoa me procura porque ela quer lançar um livro. É possível fazer? É possível. Mas como que eu faço uma pessoa desconhecida ser convidada para vários programas se não existe nenhum histórico dela dentro dos portais, do jornal, das TVs? Então, eu nunca fecho nenhum contrato com menos de 3 meses. Mesmo que seja para um lançamento de livro, eu preciso que essa história dessa pessoa seja contada, por que ela escreveu o livro e tudo mais. Então, não faço isso. Todo mundo que começou com 3, tá aí. Ficando. A gente já vai para quase 1 ano já, né? Também, quase. Enfim. Por quê? Porque com 3 meses você começa a ter resultado. A partir daí você vê o seu resultado. Se eu vou fazer 1 mês de assessoria de imprensa, eu vou fazer 2, 3 matérias sobre você. Quem é você? Ninguém. Não deu nem tempo ainda, né, de chegar em todo mundo. É aquilo que eu falei. Antigamente, quem tinha assessor de imprensa? Quem já era famoso. O trabalho hoje é feito da maneira inversa. É o assessor de imprensa que te leva para a fama. Então, isso aí que você falou, essa colocação sua é perfeita, Maria. Não dá. E mesmo que for o lançamento de alguma coisa, a pessoa precisa priorizar um tempo anterior a esse lançamento. Eu não pego. Pode ter gente que pega, né? Mas eu não faço. E é um processo, assim como marketing também. Eu ia falar exatamente isso, né? Porque muitas pessoas acreditam assim, eu vou fazer um post e vou viralizar. Mas não é isso, né? Quem dera. Se fosse assim, não é fácil. Não é uma coisa da noite para o dia, é uma construção. E a gente vai aprendendo isso dia após dia. Porque quando eu comecei, é o que eu falei, eu comecei com podcast. Eu nem sabia o que era marketing, eu nem entendia. Minha mãe e meu irmão falaram, cuida das minhas redes sociais. Eu falei, gente, o que eu tenho que fazer? Eu nem sei como é que faz isso. Faz arte. Eu, pelo amor de Deus, eu não sei nem... Era o Canva que eu mexia, eu não sabia nem mexer naquilo, era um caos. Eu até hoje só uso Eu Canva. sou horrível. Ainda bem que eu tenho uns designers lá e me ajudam, porque... E aí eu falei, vídeo dá para fazer, vídeo eu me viro aqui. E assim eu fui começando, fui aprendendo, e a gente aprende todo dia. Eu aprendo dentro do negócio. E a gente chega a essa conclusão que... tá bom. A gente chega a essa conclusão que, de fato, é um processo. E tem que existir um trabalho muito em conjunto por trás, porque muitas pessoas me procuram para... Você pode fazer meu marketing? Porque eu não tenho paciência para fazer isso, não. Eu falo, então nem vem. Isso foi perfeito. Nem vem. Porque na assessoria eu já tive gente que veio e falou assim, quando eu apresentei tudo, como que é feito, que tem entrevista. Mas eu vou ter que falar do assunto. Isso aí.
Bom, eu não sou advogada, eu não sou nutricionista, Sim. eu não sou médica. Quem vai ter que falar do assunto tem que ser você, sim, entendeu? Não. Então, se está sem tempo, Não se não vem. dá para falar sobre o tema, não dá para ter adianta. assessoria, não Você dá para ter depende marketing. da pessoa para tudo. Quem entende mais do negócio da pessoa do que ela mesma? É ela precisa te passar as diretrizes, o que ela quer, o que ela precisa aparecer. Se ela não for ela, tem que ter alguém para aparecer. Então, envolve tantas coisas que E a gente mês, ouve de tudo, né, Maria? Eu já tive um que falou comigo assim, não, você faz o seguinte, você vai no site tal, pega a matéria e põe no meu nome, de acordo com fulano. Eu falei, olha, você procurou a pessoa errada, definitivamente você não me conhece. De fato, é um processo. Só queria voltar só um pouquinho lá atrás, na questão da historinha que eu contei. Galera, eu não estou pedindo para ninguém contar mentira, hein? Pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que vocês precisam saber contar a história de vocês. Eu que contei uma mentirinha Construir aqui. uma história. Pelo amor de Deus, tá? Não é para vocês mentirem e falar, eu sou bilionário, eu tenho duas dá para Mercedes. dar uma enfeitadinha, vamos falar a verdade. Dá pra Não, gente você pode enfeitar, mas mentir, enrolar, jamais, jamais. Eu que inventei essa historinha aqui para mostrar que saber contar uma história, ser uma boa contadora de história, vende. Você prende a atenção da pessoa, mas não minta, porque depois você vai se encalacrar lá na frente. Quando a pessoa fala, ué, cadê? Aí vai, Até esquece. aí vai precisar contratar um assessor de imprensa Aí para cuidar vocês da imagem contratam a mão. já danificada. Não vai ser construída, né? É crise de imagem. Verdade, verdade. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Dos dois aqui, o marketing ou a assessoria de imprensa primeiro? O que vocês, assim, que já estão no mercado, já... Posso responder primeiro? Pode. Eu acho que hoje em dia, com a presença tão forte do marketing digital, por exemplo, eu tive uma reunião há poucas semanas com uma moça que está começando o marketing digital dela ainda, então eu não peguei a assessoria de imprensa dela. Eu acho que primeiro o marketing digital. Eu concordo. Acho que primeiro, porque você tem que ter para poder jogar aquilo ali. A não ser que você não tenha nenhum interesse em estar no marketing digital, Sim. mas queira estar na televisão. Aí é outra história. Mas para você completar, eu começaria pelo marketing digital. Os dois são muito complementos, mas o marketing, eu demorei muito aí para entender isso dentro do meu trabalho, e estou entendendo agora, tanto que a gente está fazendo toda uma reestruturação dentro da empresa. O marketing, ele envolve tanta coisa que não é rede social. O Instagram. Quando falo marketing Instagram, meu coração até palpita. Porque não é só Instagram. Não é postar 2, 3 vezes na semana, rios foto, rios arte. Não é só isso. Ela envolve uma conexão com o cliente, o entendimento do cliente, é você entender valores, faturamento, você envolve dentro daquele serviço do cliente, você entende o objetivo dele. Mas a maturidade me trouxe isso ao longo do tempo. Na verdade, ela está me trazendo agora. Essa mudança, eu estou trazendo essa mudança para dentro da minha empresa depois de muito tempo entender isso. A gente tem visto muito, né? Eu tenho até conversado muito com uma empresária de São Paulo, que é dona da... Meu Deus, não vou lembrar o nome da empresa. Mas também aqui a gente não pode fazer propaganda de outra empresa, não, porque a palestrante é a Bemonk. Merchan. Mas eu não vou lembrar mesmo. Tenho conversado muito com ela sobre essa coisa do marketing 360, né? Que envolve justamente tudo isso. Assessoria de imprensa. E a assessoria é muito importante, trabalhando junto. Se você tiver um marketing bem alinhado, com estratégia bem definida. Eu nem gosto de usar tanto essa palavra estratégia, porque a pessoa já imagina que em 1, 2 meses você vai virar uma super coisa dentro do seu Instagram. E não é isso. Você tem um site, você tem um anúncio que você pode estar desfrutando, você tem a IA hoje, que sabendo usar de forma inteligente, sábia, educativa, você consegue muita coisa, né? Eu era muito resistente ao uso da IA, confesso, muito. Eu sou muito da escrita, do papel, da canetinha ali, do rabisco. Mas você aprende a usar ela de forma inteligente, a seu favor, e isso otimiza o processo, tira o desgaste do cliente ali, às vezes, poupa muita coisa. Eu acho que você tem que sempre alinhar o que vem de novo. Por exemplo, na parte de IA, eu uso não é nem um aplicativo, ele é no próprio WhatsApp, é TakeBleach, e ele decupa para mim. Quando eu falo decupar, gente,
pegar as entrevistas e reescrevê-las. Ah, isso né? é perfeito. Faz E com reunião demorava também. beça para eu poder anotar todos os pontos que aquela pessoa estava me falando ali no áudio, né, na gravação. E hoje ele faz isso e na hora de montar a matéria eu volto a ouvir. Então, assim, tem gente que eu tenho certeza que coloca aquilo ali e cola. Ah, E com assim, ele certeza. escreve palavra errada, ele não entende exatamente o que ele diz. Esses dias, uma cliente minha que é homeopata, ele lê mipatia, ele escreve mipatia. Então, assim, se a pessoa fizer isso e usar IA para o Fica mal, na cara, né? Fica ela na vai cara. quebrar a cara. Vai Mas, quebrar. assim, você usar isso para fazer essa transcrição Otimizar pra processo. Você está e otimizando o você processo. ouvir e escrever a matéria é fantástico, te diminui tempo. Com a gente tem que certeza. aproveitar disso, né? Com certeza. Meninas, muito bom conversar com vocês. Pena que o Tomamos nosso muito tempo seu já tempo, acabou. né? A gente Nada. fica. Ah, se Pena que o deixar, nosso minha tempo filha, eu acabou. fico aqui um dia inteiro falando. Mas eu mesmo resolvi isso. Falei, vou desafiar essas meninas. Agora estou sendo desafiada aqui, porque é tanto conteúdo que vocês têm para passar que eu estou Tem quase muita, falando o que eu tem fiz da minha muito, vida. muito. Mas Quem olha, não está aqui hoje, porque está gravado, então Tá eu quero gravado. deixar registrado que quem não está aqui hoje está perdendo muito conhecimento Muita em coisa. áreas diversas. E trocar conhecimento é a coisa mais importante que existe na vida. Com certeza. com certeza. E vou deixar aberto aqui também. Eu tenho interesse de montar um grupo de empreendedores. Já conversei com a Alina da associação. Ela é muito de portas abertas. Então quero fazer o convite a você que é empreendedor aqui de Além Paraíba, mulher também, né? Porque a gente gosta disso. A gente se une as forças e para a gente estar debatendo não só sobre o nosso trabalho e ajudando uma outra, como também arrumando formas de estar melhorando a nossa cidade. De que forma a gente, com o nosso trabalho, não precisa ser só do marketing, é todo mundo, é a comunidade. De que forma a gente pode estar auxiliando, criando algum grupo, uma campanha, algo que a gente gere um impacto verdadeiro dentro de Além Paraíba, porque a nossa cidade está precisando. Então mesmo. fica aí o convite, eu ainda estou estruturando isso direitinho, vai ter ela agora? Vou aproveitar aproveita e já fazer um convida. merchan aqui. Um programa, não é um seminário, não, é um programa mesmo que é um treinamento de 2 meses, né? Que se chama Delas, ele é do Sebrae, tem muita gente já aqui inscrita, inclusive. Sim. Eu estou, as meninas estão, você deve estar também. Com certeza. E é muito legal, porque é justamente trabalhar o empreendedorismo em várias das suas vertentes feminino. Então, é legal, ainda tem vaga. Quem tiver interessado, procura associação comercial, divide, dá para fazer. Verdade. E é tá muito com bacana. custo barato, tá legal. Investimento em aprender é sempre bom. E daí talvez já saia até esse primeiro grupo, né, Maria? Lógico, se Deus quiser vai sair, vou torcer por isso. Olha, Raquel, quando obrigada. eu falo, gente, mulheres incríveis, já estão pensando uma ajudar a outra. É isso que a gente precisa, realmente. É isso, A gente força. precisa unir, Unir exatamente. força. O nosso ambiente faz toda a diferença, não é verdade? Sem dúvidas, é isso. Meninas, muito obrigada. Prazer Maria é meu, eu que te Paula, agradeço. Amanda. E até a próxima, Obrigada. tem que ter o Oi, gente, próximo. Tem Eu que quero ter um aproveitar próximo. que eu tô aqui, a Maria está aqui também. Eu sei que mais gente vai vir, mas vamos cantar um parabéns para Raquel, porque eu adoro ficar no palco. Vamos. Parabéns pra... Olha no microfone. Nessa data querida... Oi, gente. Muitas felicidades, Muitos anos de vida.